Começando aqui mais um Treinando com Bruno Tripoli. Se você ainda não conhece esse conteúdo, é um material voltado para o profissional de educação física conhecer a cada episódio um novo programa de treino, onde eu explico cada detalhe dos exercícios selecionados para o aquecimento e também para a parte principal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o treinador Bruno Tripoli, tenho 20 anos de experiência dentro da educação física e diversas certificações no Brasil e no exterior. A minha ideia com esse programa é poder te explicar passo a passo da seleção dos exercícios para um programa de treino eficiente que você pode usar tanto para você, mas mais do que isso, aplicar com os seus alunos, entregando resultado e uma maior qualidade nas suas aulas. Vamos lá, o que eu preparei para hoje? Bloco de aquecimento. A gente vai utilizar um exercício que eu chamo de vai 2, volta 1. Esse é um exercício com cones. Então a gente vai colocar diversos cones no chão e para cada 2 cones que você avança de frente, você volta um cone de costas e assim vai se deslocando frente, trás, até passar por todo o percurso. Depois a gente vai ter 2 mobilidades, uma mobilidade de quadril dorsal e uma mobilidade torácica com slide. A mobilidade de quadril dorsal ela é uma mobilidade rotacional, bastante interessante, deitado de barriga para cima. E a mobilidade torácica é uma mobilidade para a parte superior e escápulas, também um trabalho bastante integrado. Provavelmente você não conheça, então fica ligado que aqui você vai aprender um exercício novo. O aquecimento a gente vai fazer por 2 séries, tá? Isso daqui é importante a gente lembrar que no aquecimento a gente não tem pausa entre os exercícios, então a gente vai fazer 5 repetições do primeiro percurso, que é o aquecimento geral, depois a gente vai direto para a mobilidade, fazer 8 para cada lado na dorsal, depois vai para a torácica fazer 5 para cada lado. Depois a gente volta, então a gente passou só uma vez na sequência, a gente volta direto para o primeiro de aquecimento geral, repete mais 5 repetições e desce, faz as 2 mobilidades. Então sempre o aquecimento você vai fazendo super série, como um circuito. Já falei das outras vezes, é importante você não colocar um ritmo intenso durante o aquecimento, ele tem que ser um ritmo passo a passo e progressivo, que começa mais tranquilo e vai ganhando um pouquinho mais de intensidade durante a sua execução. A ideia é que você tome de 10 a 15 minutos nessa etapa. Esse é um aquecimento, hoje está mais curtinho, não deve passar muito dos 10 minutos, mas encerrando eu volto para te falar como é que foi. A segunda parte, a parte principal, eu não vou entrar agora, vou fazer junto com vocês a parte prática e a parte prática do aquecimento, demonstrar e tirar as dúvidas dos exercícios e depois eu volto aqui para a lousa para explicar a seleção dos exercícios da parte principal e também fazer junto com você. Vamos lá! Então bora começar o treino, lembrando, nesse programa eu faço junto com você o treino, então esse é o meu treino do dia, então é exatamente o que eu uso para mim, o que eu aplico com os meus alunos, então esse é um treino da vida real, não é alguma coisa que você só vê nos livros. Esse exercício do aquecimento, o vai 2, volta 1, eu gosto bastante de usar porque ele tem um deslocamento para frente e de costa, o que desenvolve a consciência espacial, além de elevar a temperatura corporal e funcionar muito bem nessa parte inicial do treino. Você pode ver aqui que eu coloquei diversos cones no chão, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cones. A ideia é, quando eu me deslocar de frente eu vou avançar 2 cones, quando eu me deslocar de costas eu vou voltar só 1. Então a cada repetição eu vou avançando um pouquinho mais até chegar do outro lado. Eu coloquei 5 passagens nessa primeira série, então eu vou uma vez, volto, isso deu uma repetição, vou e volto, sempre fazendo essa forma de execução até eu passar 5 vezes pelo circuito, depois eu vou para o meu próximo exercício. Beleza? Eu vou começar, fica olhando, você vai poder entender como é que isso daqui funciona. Isso foi uma repetição, eu vou fazer 5 vezes isso daqui, tá?
começar a aumentar a frequência cardíaca aos poucos e elevando a frequência respiratória também, e vai começando a esquentar o corpo para preparar para o treino, tá? A gente vai para as mobilidades agora. Eu vou fazer aqui na frente. Para essas mobilidades eu vou usar aqui um tapete de EVA, só para não ficar deitado direto no chão, poderia ser um colchonete também. Aqui ó, mobilidade dorsal, deitei com braços abertos. Qual que é a ideia? Eu vou tentar ó, chegar a minha perna com o joelho estendido lá na mão esquerda, sem tirar o ombro direito do chão. Tá? Ele pode sair um pouquinho, mas eu não vou vir junto. Eu tento deixar lá para eu ter esse alongamento aqui nessa região. Vai alongar posteriores de coxa também, por isso que o joelho tem que estar estendido. Se ele ficar flexionado, não vai ter alongamento aqui. Aí eu vou fazer 8 repetições para cada lado. 2, 3, 8. Legal? Agora a mobilidade torácica com slide. Esse é um exercício que eu acho realmente muito legal. Pouca gente conhece, talvez você nunca tenha visto, então fica ligado. Você pode incluir aí nos programas. E essa região, a região torácica, é uma região que o pessoal trabalha muito pouco a mobilidade e que realmente precisa ter. Muitas vezes problemas na lombar ou nos ombros, nessa região superior, estão relacionados à falta de mobilidade na torácica, até na cervical também. Então é legal, a gente realmente precisa desenvolver essa mobilidade aqui nessa parte superior da coluna. Esse exercício vai funcionar muito bem para isso. Eu vou fazer 5 repetições para cada lado. Então eu vou pegar um slide aqui, ó, como esse, que tem 4 apoios. Vou fazer ó, uma vez para frente e a outra vez rodando, ó, rotacional. Tá? 2, 3, 4, 5. Troquei de lado, outra mão. 1, 2, 3. O exercício funciona muito bem no início do treino para trabalhar o aquecimento dessas articulações. Então essa combinação de mobilidade de quadril dorsal com mobilidade torácica com slide é bem completa, funciona bem no início. Então eu fiz a primeira passagem pelo circuito, vou repetir a segunda, novamente 5 vezes o circuito de deslocamento frente e trás, depois as 2 mobilidades aqui, beleza? Vamos lá. Ok, acabei de completar o nosso aquecimento, você pode ver aí toda a parte prática para entender os exercícios. Aquele deslocamento, vai 2, volta 1, eu realmente gosto bastante de utilizar no aquecimento. Você pode usar num parque, numa praça, numa quadra, qualquer lugar que, principalmente se você tiver uma área livre boa. Se você estiver numa academia fechada, assiste aí os outros episódios que você vai ver outros tipos de aquecimento que você pode adequar para cada tipo de ambiente que você tiver. Depois a gente teve boas mobilidades, tudo isso eu encaixei em 10 minutos, então ficou bastante eficiente para o início do treino. Você tem ainda 50 minutos para trabalhar com o seu aluno. Vamos ver o que a gente tem hoje na parte principal. Hoje eu optei por trabalhar com bisséries, tá? Eu tenho trabalhado bastante com complexos, que são grupos de 3 exercícios, que eu mostrei também em outros episódios. Hoje eu vou trabalhar com duplas de exercícios, né? Então grupinhos de 2 exercícios que são as bisséries. Vou trabalhar tudo em 3 séries e agora repetições. O que eu optei
na seleção dos exercícios. Isso daqui é importante você entender, porque eu vejo que muita gente que monta programa de treino, principalmente quando vai trabalhar com exercícios de treinamento funcional, não sabe a linha de raciocínio por trás de como selecionar os exercícios e acaba colocando tudo de qualquer forma na planilha e não consegue ter o efeito desejado com o aluno. Já gera um bom gasto calórico, que às vezes na grande maioria das vezes é um dos objetivos do treino, mas os outros, que é melhorar os padrões de movimento, melhorar a puxada, a empurrada, a coordenação motora, ganhar maiores níveis de força muscular, tudo isso você pode resolver simultaneamente. Então você pode entregar muito mais coisa para o seu aluno do que simplesmente fazer só ele ter gasto calórico, né? Então a coisa pode ser bem mais inteligente do que você imagina. Então aqui o que eu fiz? Eu escolhi um padrão de força ou de puxada ou de empurrada por um padrão de trabalho de core, então da região central do tronco, da região do abdômen, ou lombares ou oblíquos, tá? Então sempre para cada dupla, no caso vamos ver como é que está aqui na prática. A puxada em afundo, que é um trabalho de mobilidade de escápula, uma puxada bem integrada, eu vou explicar na prática também os detalhes desse exercício. E daí um exercício de core, de abdômen, aqui é um exercício rotacional, que é o 10 para as 2, pode ser que seja um exercício novo para você também. Então eu trabalho uma puxada e um core. No próximo, um press unilateral, então é um exercício de empurrar com um core posterior agora, uma extensão de tronco, né? Então um press com um core, parte das costas. Depois uma puxada de corda para baixo. Num outro episódio eu coloquei uma puxada de corda na horizontal, hoje vai ter de cima para baixo. Então uma puxada novamente e agora um abdominal anterior, então o core anterior, parte da frente do core. E depois um wall ball. Aqui eu optei por fazer um bloco bastante integrado, ele é um pouquinho mais orgânico, o que significa que ele tem um gasto calórico maior, ele tem uma exigência de produção de energia um pouquinho maior. Então eu gosto, quando eu quero ter uma parte mais cardiovascular no treino, de jogar isso aqui no final. Existem várias formas de fazer. Num outro episódio também eu trabalhei com complexos, eram 2 complexos de 3 exercícios e o terceiro exercício do complexo era um cardiovascular. Então eu tinha um exercício cardiovascular no primeiro bloco, no segundo bloco, de novo, 2 de força e um cardiovascular. Então, de novo, eu recomendo que você vá conferir os outros episódios, porque sempre tem coisa nova e outras estratégias de treino. Se você assistir todos eles, você vai ter diversos recursos para aplicar treino com os seus alunos. Então hoje eu escolhi deixar o bloco mais cardiovascular no final. Então você pode ver como aqui, ó, uma puxada de membros superiores, uma empurrada de membros superiores, uma puxada de superiores, um core. Exercícios um pouquinho mais segmentados, que são exercícios totalmente integrados, né? O wall ball, ele tem extensão tripla, ele tem trabalho de braço, tem transferência de força pelo core, e a rotação barra articulada é um trabalho rotacional, continua sendo um exercício mais de core, no segundo de cada duplinha, só que também extremamente integrado. Ele é feito em pé, ele é feito com mudança de nível, ele é multiplanar, então é um bloco de consumo energético muito maior aqui no final. A gente vai seguir agora para a parte prática, tudo em 3 séries, as repetições estão aqui do lado. Se você quiser aproveitar para anotar esse treino para você usar, tá aqui na lousa, dá um pause aí no vídeo, anota e você vai ter mais um recurso de treino. Bora fazer a prática. O exercício de puxada unilateral em afundo é muito eficiente para você trabalhar a força de puxada junto com a mobilidade da escápula. Eu sugiro que você comece a utilizar esse exercício com o seu aluno, porque essa educação do movimento escapular realmente é difícil de passar para muita gente. Eu já dei diversos recursos com outros exercícios de mobilidade de escápula para você trabalhar isso daqui, e esse é mais um. O legal desse daqui é que você trabalha junto com força e dá uma educação também de como transferir isso para o pulley, para a barra fixa, porque você consegue isolar bem a ação de encaixe de escápula e depois com o movimento da puxada. Tá, então a gente vai pegar aqui, ó, um puxador, colocar na posição alta, vai ficar na posição de afundo no colchonete. O que é importante? Sempre o padrão cruzado. Tá? Então se a minha perna que está levantada é a perna esquerda, o braço que vai trabalhar é o braço direito. Então fica atento aqui, ó, na movimentação da escápula. Tá? Eu deixo alongar bem ali os romboides, né, os adutores das escápulas. E aí eu começo o movimento fazendo a retração e encaixe da escápula. Isso daqui é um educacional que vai servir para muita coisa depois em outros exercícios, se o aluno entender esse encaixe. Fazendo o encaixe, mantém fixo e faz a puxada depois a partir desse ponto. Então estou lá alongado, encaixo, faço a puxada e deixo alongar no retorno. Aqui a gente vai trabalhar 10 repetições.
orbiting the Earth, orbiting the Earth, orbiting the Earth. Combinado com a puxada em afundo, eu coloquei o 10 para as duas. Então, como no treino de hoje eu selecionei sempre um exercício de força por segmento, ou membro superior ou inferior, combinado com exercício de core. Então, eu fiz a puxada unilateral, vou fazer o 10 para as duas com elástico, lembrando que esse exercício eu não gosto de trabalhar no cabo, eu gosto sempre de trabalhar no elástico, porque é legal você ter uma velocidade de execução acelerada, ele tem uma amplitude curta, mas com velocidade. Tá? Então faz uma boa base, você não pode ficar aqui sambando, mexendo o quadril, então você tem que ter uma ação como se você quisesse rasgar o chão em dois, então empurra o chão para os lados com os pés, para você ter bastante ativação de abdutores, coxa e glúteo, para você ficar bem firme no chão, e você vai mexer só a torácica, tá? Só daqui para cima, para você ter bastante ação isométrica, bastante ação de ativação do abdômen. Tá? Então pegou um elástico de intensidade suficiente, puxa primeiro no centro, depois estende, travou o core, vamos lá, 20 repetições. Beleza? Então aqui vou trabalhar combinado, são 3 séries, vamos seguir, vou para a segunda, puxada, combinado com o 10 para as duas. Beleza, galera? Então, você viu que essa sequência que eu escolhi, quando você separa exercícios como aqui, um membro superior e um core na bissérie, você consegue fazer sem intervalo, que mantém o ritmo, né, cardio elevado, e você consegue fazer sem descanso. É bastante interessante você trabalhar força, simultaneamente você tem um consumo de energia, então se o objetivo do treino do seu aluno também envolve emagrecimento, essa é uma forma legal de você trabalhar, porque você vai tendo um descanso ativo, né, dentro do próprio exercício, um segmento descansa enquanto o outro trabalha. Agora vai ser um press unilateral, é uma empurrada de membros superiores, e aqui o core vai ser a parte de trás do core, tá? Os lombares, os extensores da coluna. Então vocês vão conhecer os dois exercícios. Aqui eu vou trabalhar 10 repetições para cada lado. Aqui eu vou trabalhar de 8 a 10, tá? Esse é um exercício bastante integrado, que exige uma certa coordenação um pouquinho mais avançada. Também bastante eficiente para trabalhar a estabilização do ombro, vai ativar as escápulas, deltoide posterior. Então funciona muito bem para você trabalhar tanto os extensores da coluna, mas também estabilização do ombro. Vamos lá, para o press, eu vou te sugerir trabalhar com base antero-posterior. Então não trabalhar com base paralela, mas sim antero-posterior, sempre lembrando do padrão cruzado. Então se você está fazendo força com o braço direito, deixa a perna esquerda na frente, que assim a carga vai fazer uma ação, né, para girar você para o lado do peso, e você vai usar a força cruzada do core para ficar na posição correta. A perna de trás vai estar oferecendo uma base de apoio para frear esse movimento, para você ter bastante sustentação e base para conseguir produzir a força de empurrada. Tá? Então vai ter um trabalho também no peitoral, mas totalmente integrado, aqui, ó, com base, com transmissão de forças pelo tronco. Tá? Então faz a base antero-posterior, não deixa, ó, o quadril desalinhado, alinha quadril, tá? Ficar totalmente voltado para frente. E aqui, ó, para esse exercício, uma outra sacada é você colocar o cabo sempre acima da altura do ombro. Se você deixar ele abaixo, ele vai ficar batendo aqui no seu braço, isso não vai funcionar legal. Dessa forma, ó, ele passa por cima, cotovelo um pouco abaixo da linha do ombro, mas para o lado, não aqui, tá? Para cima. Lembra da base que eu já expliquei, vamos lá, 10 movimentos.
troquei o lado, troco a base da mesma forma. Agora a perna direita na frente, porque a mão esquerda vai empurrar. Fiz a minha isometria do core, sustentação. Ok, terminei o press unilateral, vou para a extensão total. Fica ligado aqui para você entender esse exercício, tá? Ele lembra um crucifixo inverso, então ele tem essa ação de força, ó, de você afastar os braços, por isso que ele vai trabalhar, né, a estabilização das escápulas, os músculos entre as escápulas, os romboides e também o deltoide posterior, porque ele lembra, né, um crucifixo inverso, mas ele é muito mais integrado, porque eu estou em pé, então eu tenho uma ação de flexão de tronco na excêntrica e depois na concêntrica uma extensão de tronco integrada com essa ação de levantar os braços, tá? Então vamos lá, vou fazer 8 repetições. Ó, eu começo aqui e aí daqui faço a extensão, tá? Vou lá a distância. Beleza? Então aqui, da mesma forma, eu selecionei exercícios que, pensando em segmento ou em tipo de movimento, eles são antagonistas, então eu tenho descanso ativo, eu não preciso parar, fazer pausa, já vou direto para o meu press. Vou subir um pouquinho a carga aqui no press, vamos voltar lá, braço direito começa, base, para na frente, uma atrás. E vou fazer 10 também agora, na extensão total. Vamos lá, dar sequência no nosso treino. Agora a gente está no terceiro bloco, na terceira bissérie, né? Um bloquinho de 2 exercícios. Nessa a gente tem, na parte de segmento de membros superiores, uma puxada com a corda naval. Eu já mostrei em outros programas a puxada na horizontal. Essa é uma puxada na vertical, então é de cima para baixo. Você pode ver aqui, mostra ali em cima. Você pode ver aqui como é que eu passei na estrutura ela, tá? Pra gente poder fazer isso. Isso é bem fácil de você adaptar se você tem uma corda naval, é um exercício bastante funcional para força de puxada. Então eu vou usar essa puxada e vou trabalhar um abdominal com arremesso de medicine ball. Escolhi uma bola de 4 kg. Aqui são 5 repetições, depois 5 repetições, são 5 ciclos completos, tá? Puxo uma vez para um lado, uma vez para o outro, um lado e para o outro. Beleza? Bora começar. E aqui eu completei 5. Vou fazer os meus abdominais aqui com a bola Medicine. Aqui no abdominal com Medicine Ball, fica atento para você não usar aqui, ó, só o braço, né? A ideia é que com a flexão do tronco você produz energia para jogar a bola.
É claro que o braço ele vai ter uma ação, mas é diferente eu fazer isso, né? Fazer um arremesso de medicine ball, né? Do que eu fazer um abdominal pensando em produzir uma força explosiva com o meu abdômen para finalizar arremessando a bola, tá? Então vamos lá, ó. Foi. Então, a gente faz 15 lá e 5 e 5 aqui. Beleza? Vamos para o abdômen. Então é isso aí, estamos chegando no final do treino. Essa é a última dupla de exercícios, onde eu selecionei o wall ball e a rotação com barra articulada. Como eu falei, esse é um bloco mais cardiovascular, então eu escolhi ele para o final do treino. Vocês vão ver que a demanda de intensidade é muito maior, não intensidade com relação ao peso, mas sim ao ritmo de execução. Tá? Eu vou fazer 10 arremessos com a bola, vou fazer 20 rotações com a barra, são 10 para cada lado. Tá? São 3 séries. Como nessa, a gente está quase completando 1 hora de treino, um treino bem completinho aí com aquecimento, parte principal, diversos movimentos diferentes trabalhados, força, coordenação motora, agilidade e ainda esse componente metabólico, né, que gera o emagrecimento. Tá? Vamos lá? 10 repetições aqui. Ok? Vamos para 20 repetições agora na barra. Então aqui eu vou tentar fazer com o mínimo descanso possível, claro, dentro da minha capacidade. Você pode dosar a intensidade dessa sequência, tanto mudando as cargas. Então ali eu estou com uma bola de 12, poderia ser uma bola mais pesada ou uma bola mais leve. Aqui eu estou com uma barra de 20 mais 10 quilos na ponta. Poderia tirar a anilha por uma anilha de 5 ou fazer só com a barra, com a barra mais leve, tá? Então tanto você pode dosar a intensidade no ritmo de execução, mais intervalo ou menos, como também na sobrecarga que você vai usar em cada exercício, tá? Vou para a segunda série.
10. Bora aqui. Lembrando que eu estou alternando, né? Um exercício de extensão tripla, perna, né? Integração total, com um core rotacional. Então eu tenho uma certa recuperação muscular entre os exercícios. Última. Dez. Fechar. Barra. Enfim, galera, fim de treino. Obrigado por ter me acompanhado. Se você gostou, assiste os outros. Semana que vem tem mais. Valeu.